E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um vídeo de The King of Fighters Ultimate Match Online. E dessa vez vamos explorar juntos tudo sobre o novo modo de upar personagens, o novo sistema, o modo Phantasy Star Chart, ou simplesmente Mapa Estelar. Mas antes de mais nada, já deixa o like, se inscreve aí no canal, comenta se você ficou animado com essa novidade ou não, e bora conferir mais esse sistema juntos. Vem comigo! Beleza, galera. Então vamos clicar aqui no novo modo. Depois você clica em um dos três símbolos. E aí abre essa tela com espaços para peças, espaço para um talento especial. A gente vai falar sobre tudo isso logo mais. E um seletor no topo, que também a gente vai falar a respeito. E a primeira vez que você entra, você já ganha as primeiras peças e material para desbloquear os espaços que vêm bloqueados. Porque cada personagem, vocês vão ver, vem com 4 espaços bloqueados. E depois você precisa gastar esse material para abrir os outros, tá? Mais para frente do vídeo eu explico como que você consegue mais de tudo isso aí. Outra coisa que de cara dá para você dizer é que os astrolábios são separados entre os 3 símbolos que eu mostrei no começo: DPS, tanque e gank, nessa ordem. E cada personagem em si, de cada uma das categorias, né, DPS, gank e tanque, vai ter seu próprio conjunto de peças. Então você vai precisar de bastante peça. Mas voltando para os efeitos, o segundo tipo de efeito é o relacionado ao personagem que ativou o efeito em si, que vai desbloquear quando você conseguir desbloquear o Ultimate Talent. Eu vou falar disso mais pra frente. Dá pra ver que eu troco o seletor, ele troca esse talento. Mas antes da gente equipar as peças em si, é preciso falar sobre o seletor no topo. Cada personagem pode escolher uma opção diferente entre 3 disponíveis para DPS, 3 para tanque, 3 para gank. Cada uma das opções vai ativar uma árvore diferente de efeitos, que tem uma chance de ativação quando o personagem atacar. Esses efeitos são divididos em 2 tipos. Por exemplo, no caso do Stinger de novo, no nível básico, faz com que o personagem ganhe 10% do máximo HP e cada vez que ativar, vai causar 50% de Splash Damage, além de aumentar a chance de ativação em 10%. No máximo de 40%. E também aumenta o dano do personagem em 5%, acumulável por 3 vezes. Por cima, né, galera? Vai precisar de um vídeo separado só para falar de todos os talentos, todos os efeitos e tal. Mas, de novo, tudo isso você fica bem tranquilo por 2 motivos. O primeiro, você pode alterar quando quiser sem custo nenhum. E 2, eu vou trazer esse vídeo sobre os talentos, cada um, explicando cada um o que faz, qual que escolher para cada personagem, por que escolher cada um. Enfim, vídeo esse que vai sair primeiro para os membros do canal, mas depois eu vou disponibilizar para você também que não é membro. Claro que você também pode se tornar membro, né? Isso seria muito legal. Os relacionados ao personagem que aparece quando ativa o efeito em si. Sim, vocês que assistiram os vídeos lá fora, assistem em geral e ficam imaginando como que aparece aquele um Yori ou um Choi sem estarem nem no time nem no suporte? Bem, tá aí a resposta. Esse modo aqui, esse sistema aqui. Por exemplo, no Stinger, que é o primeiro para DPS, pode aparecer o Yori e ele vai começar dando 500% do ataque base dele como dano, que não é nada. Mas enfim, aparece. E você também pode trocar o personagem que você quer que apareça clicando no botão embaixo do boneco. O ponto alto aqui é que é uma coisa bastante nostálgica, né? É certeza que os devs pensaram nisso quando estavam criando e implementando esse modo. Mais do que tudo, traz lembranças aí pra galera que jogou faz tanto tempo e tinha saudade de usar esses personagens de alguma maneira. Agora, para habilitar o efeito do personagem que aparece, você precisa colocar uma peça vermelha na primeira posição do astrolábio. E daí a cada peça vermelha adjacente vai incrementando esse efeito, seguindo a árvore lá que eu mencionei.
De novo, vou explicar melhor a evolução dos talentos nesse próximo vídeo aí. Já para habilitar o Ultimate, você precisa do set vermelho completo. E esse, meu amigo, vai demorar um pouquinho para a gente ativar. Entendido isso, bora então voltar para as peças. Elas têm qualidades diferentes, como todos os outros modos de upgrade de personagem do jogo, né? Orochi Power, Runa, Mapa Genético, Esoteric, assim por diante. Como eu tinha dito, cada personagem vai ter seu próprio conjunto de peças e cada espaço do Astrolábio requer uma peça de tipo diferente. E você vai perceber que alguns espaços, como eu também comentei, estão bloqueados de cara, né? Eles vêm bloqueados. E você vai precisar, como eu mencionei, de itens específicos para desbloquear esses espaços. Mais precisamente do item Fragmento de Runa, que de cara o jogo te dá 150, que é o suficiente para você abrir um personagem completo. Ok, mas sobre as peças, aqui também você não precisa se preocupar, porque você vai poder colocar e remover as peças à vontade, sem custo. Inclusive você pode usar no canto da tela inferior aí, tem o equipar de uma vez ou remover tudo de uma vez, que ajuda. E você também pode mudar o seletor com as peças equipadas, tá? Então não precisa desequipar para mudar, então tranquilo. Já que a gente já falou de talento, de seletor, de peça, de tudo, então bora equipar para ver o que a gente ganhou logo de cara, o que o jogo deu. Bem, claro que não vai dar para encher muito personagem, são poucas peças que eles deram, mas faltou dizer que você também pode evoluir essas peças. Para isso você vai precisar de outro item, uma cápsula azul chamada Fragmento de Estrela, que infelizmente você não ganha nenhum de graça quando começa, mas a gente vai ver como conseguir. Legal, então como conseguir todas essas peças, todos esses itens, fragmento de runa, fragmento de estrela, tudo mais? Adivinhe como? Gastando diamante, é claro. Claro, né, gente? Pô, tem um item chamado Exploration Ticket, que é o ticket de exploração, tá? Mas que você também pode usar, que é basicamente o ticket para você fazer draw aí. Mas também, como a gente não tem nenhum, bora pra dor. Bora fazer um draw aqui para vocês verem. Ouch! Quase 2k de Dima. Que delícia, que delícia. Churros da Dona Florinda. Autêntico churros. Que delícia. Bem, peguei nada, né? Só um roxo, então já faz as contas aí. Mas sério, deve ser pelo menos uns 7 draws, 8. Se tiver sorte, 6. Mas por aí, para pegar um vermelho. Se seguir mais ou menos o rate, né? O sistema de Taiwan. Ou seja, pelo menos aí uns 12k, vai, para uma peça vermelha. Mas legal que dá para pegar, não é um draw separado. Já os fragmentos de estrela, você pega fazendo draws e quebrando peças que você não precisa. Dependendo aí da qualidade da peça que você quebrar, volta mais ou menos fragmentos. E os fragmentos de runa, para abrir os slots, você vai ganhar fazendo Crossover Arena ou em eventos específicos de draws do mapa estelar. É um evento caro e dá 100 fragmentos se você chegar até o final, mas também dá tickets de draw e fragmentos de estrela. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí dessa análise, desse review, dessa explicação aí desse novo sistema de mapa estelar. Se gostaram, não esquece de deixar o like, comenta aí, divulga nas redes, nos grupos aí de WhatsApp da galera aí que joga. Ativa o sininho, fica ligado, se inscreve no canal, ativa o sininho. Fica ligado pro vídeo continuação desse aqui, que eventualmente, como eu falei, vai para membros, depois vai para todo mundo. Então, eventualmente, chega aí para todo mundo no canal, onde eu vou falar dos efeitos, dos talentos. Eu sei que vai demorar um pouquinho pra gente chegar em tudo vermelho, mas é legal você saber o que faz, até para você ver se os seus oponentes já conseguiram chegar lá e tudo mais. E, eventualmente, a gente vai chegar lá todo mundo, né? Então, é bom você saber, até também para você saber para priorizar ou não investir nesse modo ao invés dos outros. É melhor do que o Orochi Power? Ou continuar investindo no Orochi Power primeiro? Ou Core Lab? Ou Soul Mark? O que é mais importante? Tudo isso a gente vai comentar nesse vídeo que vai seguir. Mas por hora eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.